Então ele não quer ser o autor da denúncia. Mas eu acredito que quando a pessoa diz no depoimento dele, igual ele diz aqui, ó, na terceira folha, quem tiver esse papel aqui, eu tenho cópia, ele diz assim, ó: então, atendendo a solicitação, eu venho dizer aos vereadores que eu estou abrindo a porta da saída do aparelho de raio-x. Continuem a investigação. E se precisar de mim, estarei aqui novamente. Mas acho que isso é que vocês queriam ouvir, não é? Então, que isso seja pensado. Porque quando... Vamos voltar para nossas perguntas. Não, eu só estou tirando aqui o esclarecimento, porque depois que cita uma data, e se a pessoa, ela tem que ter certeza do que ela vai colocar no papel, só isso. Positivo. Vereador, eu quero fazer uma pergunta, as 2 vezes que restam para a Eva. Gostaria de saber quem era o secretário da época. Eu vou responder no ofício. presidente. Quem era o secretário que antecedeu o secretário da época? O antecessor, o secretário. Vou responder ao ofício, não vou responder agora. Concedido. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, comissão. Senhora Maria Eva, vereadores presentes e público presente. Eu só gostaria de deixar bem claro que quando se trata de CPI, o depoente ele não tem autonomia de decidir o que ele vai fazer com as respostas, na verdade com as perguntas que são feitas. A única forma do depoente devidamente intimado deixar de responder é se ele entrasse na justiça e conseguisse um habeas corpus preventivo para deixar de responder aquilo que lhe for perguntado pela comissão. Nós respeitamos a sua condição de depoente, sua boa vontade, no sentido de manifestar as respostas por escrito. Quando a senhora diz que em 24 horas a senhora vai responder por ofício, a história está deixando subentendido que a senhora sabe a resposta. Então essas perguntas elas vão ser de fato feitas à senhora por escrito, e a função da CPI ela tem os mesmos poderes de inquisição que um tribunal tem. E o falso perjúrio, ou a mentira, ou o descumprimento de alguma dessas prerrogativas da CPI e da comissão, elas constituem crime passíveis das aplicações de multa, de detenção, enfim, aquilo que o Código Penal ele deixa bem claro. Então, eu só gostaria, senhor presidente, de deixar isso bem claro para a depoente. Em 24 horas, ela deverá responder, e se ela não responder a contento, já que ela não disse não saber, mas que ela responderia via ofício, que no prazo de 24 horas, então, se não houver resposta, nós vamos tomar as medidas judiciais penais cabidas ao caso. Porque a CPI ela não se trata de uma comissão apenas para brincar ou para passar o tempo de alguma forma. Se ela não quiser responder, nós vamos respeitá-la. Mas as medidas judiciais também cabíveis ao caso, elas serão tidas. Inclusive, se a depoente quiser, eu tenho as cópias aqui da legislação penal aplicada a cada caso. Isso não é nenhum tipo de terrorismo ou ameaça, não é nada nesse sentido. É só para que se saiba o que poderá ocorrer no caso da omissão. O Pedrinho, então, não falava nada com ele no dia. Por que está associando com ela? Por quê? Porque eu não digo Pedrinho. Com licença. Eu ouvi isso, meu doutor. Eu iria fazer essa pergunta. Com licença, sério. Mas que é isso, doutor? Com licença. Eu iria fazer essa mesma pergunta. Hoje a senhora está aqui para responder, não para fazer perguntas. Pela ordem, presidente. Estou respondendo, sério, só respondendo a sua pergunta. Simplesmente o Pedro ficou de entregar só o nome e o endereço da empresa,
Mas pergunta nenhuma deixou de responder aqui, se o senhor não recorda. Se o senhor não recorda, eu te mostro a gravação. Então, por isso tem que prestar bastante atenção para, às vezes, não perguntar as coisas devidas. E outra coisa, presidente, só fazendo uma retificação aqui, das coisas que foram entregues para o presidente da comissão, o secretário Pedro entregou as atas do Conselho Municipal de Saúde de 2007 e 2008, que já foram entregues para nós, no qual ali já teve alguns esclarecimentos para nós. Então, nós estamos tentando juntar mais atos para a gente dar o andamento que deve ser dado. O fato, presidente, que se todo mundo que vier aqui estiver levantando essa questão de responder por ofício e não entregar, nós temos que aplicar a lei, infelizmente, para que dê credibilidade ao nosso trabalho, para não seja levantado, igual o Sérgio está falando ali, que vem um, entrega por ofício e não entrega o ofício. Com 24 horas eu entrego. Aí vem outro, não entrega. Eu acho que eu tenho mais o que fazer, todo mundo tem mais o que fazer. Se a gente vier aqui para brigar, então não precisa mandar chamar aqui, não vou mandar ofício aí. Está brincando com a cara da gente? Não podemos fazer isso, ser rebaixado a esse ponto, não. Então, presidente, eu peço mais aplicação nessa comissão para que apure sim, porque tem muita gente aqui no Ipava que é assim, torce quanto pior, melhor. Estão torcendo para não aparecer o aparelho, estão torcendo para não aparecer quem foi culpado, para falar assim, a Câmara não faz nada. Então nós temos que mostrar para eles que do quanto pior, melhor, que a Câmara trabalha assim. Tem muitos que falam e nunca vem na Câmara, então nós temos que provar para eles que a Câmara trabalha assim. Tá, presidente? Então, eu peço que na aplicação da lei para o não cumprimento do que é feito aqui na Câmara. O vereador tem algumas perguntas para fazer? Pela presidente, eu não quero fazer pergunta para depoente, quero só relembrar algumas passagens aqui do regimento interno, é bem claro. Não me lembro muito bem o artigo, mas o regimento interno da casa é muito claro, que as comissões temporárias, que são as comissões CPI, CP, a CPI, por exemplo, ela tem poder de polícia, investigativo e punitivo. Ela pode punir também, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui, ressaltar, que os depoentes que for vir depor, que antes que sejam referidas perguntas, que já sejam citadas para ela os artigos, códigos penais, né, que a pessoa já fica, para não ficar intimidada. Agora, uma vez que a gente vem aqui para assistir uma reunião de CPI e a gente sai daqui sem respostas, até é ruim para a população, porque o povo sai daqui sem resposta. Então, assim, eu acho que, igual a Eva já falou, que vai responder via ofício, então quer dizer, ela está afirmando que sabe realmente quem é que estava lá no dia, porque ela não quer dizer aqui, talvez por fato de intimidação ou alguma coisa assim parecida. Mas que seja bem claro, senhor presidente, essas reuniões, CPI do raio-x, o raio-x tem que aparecer, porque essa casa é séria, ela tem que aparecer. Ele saiu dali, agora a forma que foi tirado dali, a gente também tem que esclarecer para a população. Talvez ele foi tirado mesmo, realmente foi vendido, foi tirado de forma legal, mas se não for, quem tirou tem que ser punido. Então essa comissão foi instaurada por isso, né, de acordo com que as outras comissões também foram instauradas. A gente tem mais 3 CPI nessa casa aqui, entendeu? E pelo que eu vejo, essa é a única que está querendo trabalhar, porque as outras, bom, embora as outras 2 foi instaurada semana passada. Mas essa casa já fez, o despacho já passou pelos vereadores, as denúncias referidas, e que as comissões comecem a trabalhar. Agora que leve realmente essas condições mais a sério, e que as pessoas que vêm depor, vou brincar para falar que eu vou depor via ofício. Então, assim, aí para a população fica muito ruim. E o secretário, a gente foi atrás dele hoje, porque ele falou semana passada, qual dia foi a reunião semana passada mesmo? Segunda-feira. Foi segunda-feira. Com 24 horas, respondi, até agora não foi respondido. O cara posta no Facebook todo dia lá, vamos fazer justiça e tal, mas não quer ajudar a fazer justiça. Então vou colaborar com a comissão, porque eu vi, eu estava junto, a comissão fez ofício, mandou, encaminhou para a secretaria. Então, que acione o Poder Judiciário, se for necessário, Ministério Público, porque alguma coisa tem que acontecer aqui, porque essa casa é séria.
A gente tem levado as coisas muito a sério aqui. Então eu peço a Vossa Excelência, como presidente da comissão, que tome as medidas mais drásticas, porque infelizmente é o que o vereador Juninho acabou de citar aí, porque o que querem ver é que a Câmara não faz nada, mas a Câmara faz. Então, se tiver que atropelar, a gente vai atropelar, se tiver que passar de cima de alguém, vai doer quem doer, porque a Vossa Excelência falou na reunião passada que o pau que bate no Chico vai bater no Francisco. E tem que ser. Tem que ser, porque essa Câmara já foi muito prejudicada, né? Prefeito colocando funcionário público aqui na casa aqui para fazer peculiação política, fazer politicagem, e medidas estão sendo tomadas por causa disso. Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que tomasse medidas mais drásticas quanto à CPI do Raio-X. Ok? Muito obrigado, desculpem. Vamos ouvir a última pergunta, depois a gente vai encerrar. Olha aí, a pergunta que está sendo feita aqui qual era a recepcionista ou motorista que trabalhava naquele horário da retirada da massa? Você lembra de algum motorista, recepcionista que trabalhava junto com você nesse horário do seu expediente? Troca de recepção, troca de 8 a 8 horas turno. Você vai gravar quem é que estava no dia, quem não estava, não? Tem como você lembrar esse detalhe? Senhor presidente, então essa pergunta que eu fiz aqui foi muito interessante. Eu não sei se, igual, como eu costumo dizer, que para uma bagunça, cidade nossa, aqui não tem um cartão de ponto para saber qual funcionário que está naquele horário. É muito fácil, presidente. Também não sabe também a data, o dia certo, pelo que disse agora, que essa vaga foi tirada também. Foi até difícil a gente tentar ver quem é a pessoa. Porque se tiver no dia certinho essa máquina, ele poderia pegar o livro de ponto e saber quem estava naquele horário trabalhando. Até matava todo mundo. Mas como aqui não tem relógio de ponto, aqui vai trabalhar quem quer, eu trouxe uma bagunça, então fica difícil. Então essa pergunta é muito interessante que foi feita aqui. E se fosse respondida, seria um grande caminho para saber que poderia envolver mais pessoas, presidente, para ficar depois. Mas como nós não sabemos o dia certinho, né, que o secretário só lembra que, segundo eles, foi uma terça-feira. Então ele não menciona dia, nem hora, nada, né? Mas é difícil para a gente aqui, né? Tá chamando essa pessoa, que se eles soubessem de algum recepcionista que estava lá na hora, o motorista, é até mais fácil, né, dona Fia, para a gente tentar descobrir isso aí. Mas como eu entendi, a Evinha não tem resposta para essa pergunta, presidente. Obrigado. A última pergunta, ele disser. Tem um código de ponto e assina sim. Só que, igual eu te falei, troca de funcionário de 8 a 8 horas, já entrar e sair vários funcionários, não tem como você lembrar desse detalhe. Isso aí eu falo que você tem muita coisa passou, a gente vai guardar assim na frente. Quem é que está, quem não está. E o dia certo também, a gente lembra o dia certo, né? Eu sei que tinha um que a gente assinava, não tinha, Juninho? Pode dirigir a palavra, né? Esqueci, presidente, dirigir a palavra. No nosso tempo não tinha. Tinha não, tem ainda coisa. Tem. Pois é. Então, por isso não tem como a gente ver isso. Se tem aquele registro para saber quem era o recepcionista da época, o motorista também. Uma coisa podemos, de acordo com o que já foi dito aqui e pelo que já foi entregue no momento, o raio-x, ele sumiu por volta do dia 13 de abril. Só adiantando para dar esclarecimento para quem tem vindo aqui, que está interessado, porque segundo o secretário Pedro, ele disse que o aparelho sumiu um dia antes da
da sua posse. E pela ata de posse que nos foi entregue do Conselho, ele tomou posse entre o dia 14 ao dia 15. Então, perante as declarações dele, que existem 3 verdades: as suas, a minha e a verdade verdadeira. Então, pelo que ele conta, pelo que ele diz, que sumiu numa madrugada um dia anterior. Se for pelo depoimento dele, sumiu na madrugada um dia antes, então sumiu entre o dia 13 ao dia 14. Só que agora aparece um fato novo, que a funcionária Eva diz que ele sumiu, tiraram ele de lá de dia. Então esses fatos têm que ser apurados. Uma pessoa que é fundamental a ser chamada aqui, além dos documentos que o secretário ficou de entregar, é a funcionária Maria das Dores, no que ela é relatada várias vezes nos 2 encontros que nós tivemos com o Pedro nessa casa. Ela é a chave de tudo. Obrigado, presidente. Por ordem, senhor presidente. Não tem, senhor presidente. Eu quero fazer uma pergunta aqui à Maria Eva. E não me tenha a pergunta por idiota. Eu preciso saber, a Evinha vai recordar bem, a Maria Eva, se o raio-x funcionou um dia e quantas pessoas esse raio-x atendeu. Eu insisto nessa pergunta, senhor presidente, por favor, se a Maria Eva pode nos responder, porque de acordo com o nosso regimento, ela tem que nos responder, ela não poderia nem mandar ofício, mas tudo bem, é um direito que foi aberto a ela. Então, não me tenha, por favor, senhor presidente, a pergunta como idiota. Se o raio-x funcionou algum dia e quantas pessoas esse raio-x atendeu, se ela recorda esse atendimento, por favor, senhor presidente. Eu já respondi. Quando eu disse que o aparelho estava montado lá, não tinha técnico para trabalhar, né? Dizer, ele não tinha técnico. Sem muitas delongas, quero encerrar a sessão e agradecer a todos que vieram. Segunda-feira, às 19 horas, Maria das Dores, né? Será a terceira noite. E gostaria de marcar uma reunião amanhã, às 9 da manhã, com a comissão. Então, a gente está discutindo. Presidente, só um minuto antes de Vossa Excelência encerrar. Pediu a Vossa Excelência que encaminhasse um novo ofício pedindo ao secretário que informasse que foi pedido, se eu não me engano, eu estava aqui no dia, ele falou que 24 horas ia responder o ofício, né? O endereço da pessoa que comprou o aparelho raio-x. Talvez a coisa está tão simples de resolver, ele informando o endereço, o telefone do camarada, a gente vai atrás desse raio-x e ele vai ter que informar de quem que ele comprou. O seu pedido nessa casa é uma ordem. E o Obrigado. doutor Alisson está aí e amanhã ele vai estar encaminhando isso aí para nós. Obrigado. Não havendo nada a tratar, eu encerro a sessão.